Vamos falar um pouquinho agora sobre camadas, tá? Camadas são opções bem legais que muitas vezes servem para você se organizar dentro do seu projeto. Para a gente começar aqui no Cinema 4D, eu vou criar um cubo. Só clicar, eu sei que você vai falar, nossa professor, pelo amor de Deus, tem tantos objetos 3D que a gente pode fazer, você fica fazendo só cubo, cubo, cubo. Eu sei, calma, mais pra frente a gente vai mexer com isso. Como aqui são opções mais para organização e tal, eu não quero trabalhar com objetos muito complexos para a gente não acabar se confundindo, tá? Então eu já tô com esse cubo. Eu vou arrastar ele um pouquinho para o lado e vou duplicar usando aquelas opções de Ctrl, criando esta pequena fileira com 3 cubos maravilhosos. Agora eu vou fazer o seguinte, tá vendo que no painelzinho aqui do lado direito eu tenho o painel de Objects, nele eu tenho os meus 3 cubos, né? Cubo, cubo.1, cubo.2. Muito bem, o que eu vou fazer? Ó? Eu posso vir aqui embaixo nas opções de Layers. Não esqueça, tá? Aqui em cima são os objetos, aqui são opções importantes que a gente já vai ver, mas por enquanto vem aqui no painel ó, de Layers. Então clica em Layers. Quando você faz isso, não tem layer nenhuma, você tem que criar esses caras ainda. Para você criar uma nova camada, é muito simples. Você pode vir aqui em cima ó, na opção de File, New Layer. Ele cria uma layer qualquer com um nome genérico chamado layer. Você pode vir aqui e clicar 2 vezes em cima de layer e mudar o nome. Vou chamar aqui de camada 1. Quando eu dou Enter, ele finaliza. Ou você clica 2 vezes, dá o nome, clica aqui fora, ele finaliza também o que você escreveu. Então eu tenho a camada número 1. O que a gente pode fazer com as camadas? Associar objetos a elas. Então vamos dizer que eu queira pegar o cubo número 1. O cubo número 1 é esse aqui. E eu quero fazer com que ele fique nessa camada 1. Para isso, ó, eu vou clicar nesse cubo, clica, segura e arrasta e você vai jogar ele em cima da camada 1. Vamos lá? Clica no cubo 1, ó, segura. No cubo 1, desculpa, tá? Quando eu digo cubo 1, é o primeiro cubo que eu criei, tá? Então clica em cima do cubo, segura e arrasta e solta em cima da camada 1. Tá vendo que o cursor do mouse muda e vira uma seta para baixo? Soltei. Quando eu soltei, aqui embaixo a gente não vê nada. Peraí, mas eu joguei aqui, cadê? Ele devia aparecer uma lista, não devia não? Talvez, mas os caras não quiseram assim. O que eles fizeram foi pegar a mesma cor da camada que eu tenho e colocar aqui, ó, nesse quadradinho. Então, visualmente, você sabe que quando tem uma cor aqui do lado, né, do nosso objetinho na lista, quer dizer que ele pertence a alguma camada. E aí, quando você olha lá embaixo, nessa lista aqui de camadas, você vai ver que é a mesma cor da camada. Opa, então o cubo pertence à camadinha laranja que se chama camada número 1. Eu posso criar uma outra camada ainda, ó, indo em File, New Layer. E aí eu tenho a minha primeira camada, que é laranja, e a minha segunda, que é amarela. Vou clicar 2 vezes em cima do nome da amarela, vou colocar camada 2. E você pode mudar o nome também, ó, clicando aqui ó, em cima do quadradinho. Deixa eu ir de novo que foi muito rápido. Clica 2 vezes aqui ó, em cima do quadradinho da cor. Clicou 2 vezes, abre esse painel para você, onde aqui você tem toda a gama de cores, todas as cores que existem. Embaixo você tem a opção de saturação da sua cor. Essa seta ficou horrível, né? Aqui, ó. Você tem essa opção de saturação das cores e você tem a terceira que é a luminância, né? A quantidade de luz que essa cor tem. Então vamos dizer que eu quero trocar essa camada para um azul bem vivo e bem vivo aqui embaixo também. Não quero ele muito escuro, quero bem claro. Dou um OK. Pronto. Então eu tenho a camada número 1, que é esse marrom, e a camada de baixo, camada 2, com esse azul. Vou pegar o cubo 1, clica, segura e arrasta e solta na camada 2. E vou pegar também, sei lá, o cubo 2, segura e arrasta e solta na camada 2. Então o que eu tenho aqui visualmente? 2 camadas, e aí um objeto em uma camada, eu sei disso porque eu tenho essa cor, e outro objeto, outros 2 objetos né, na camadinha número 2. Ah, professor, legal, cara. A camada serve para jogar o objeto dentro dela. E aí, o que eu posso fazer com essa bendita camada? Muitas coisas. A primeira delas é você visualizar objetos de camadas específicas. Por exemplo, tá vendo que aqui do lado das camadas eu tenho uma série de botões? Eles são botões para você ativar ou desativar. Então, se você quiser visualizar só os objetos da camada número 2, você pode clicar aqui do lado, ó, nessa bolinha. Essa bolinha é uma bolinha que quer dizer solo, ou seja, o objeto sozinho, ou seja, só vão aparecer os objetos dessa camada. Se eu tiro o solo, todo mundo aparece, tá? Então quero ver só os da camada número 1, clica na bolinha ali da camada número 1. Ah, e só o da 2, clica na 2 e assim você consegue visualizar. Você também pode visualizar aqui na sua viewport,
Ou seja, se você deixa em solo, você some na tela e some aqui na lista. Se você deixa, né, só essa segunda opção do olhinho, você visualiza aqui que tem alguma coisa, mas aqui você não visualiza. E você tem também esse terceiro botãozinho. Pô, professor, você clica e não está acontecendo nada? Não está acontecendo nada por quê? Porque aqui é o botão de renderização, que é quando eu vou gerar a imagem final. Isso aí a gente fala um pouco mais pra frente. Mas se você quiser renderizar o seu vídeo e não quiser que o objeto, né, da camada 2 apareça, você desativa essa opçãozinha aqui de claquete. E aí ficam as últimas opções. De repente você quiser, não, eu quero deletar uma camada. É só você clicar aqui, ó, na camada que você quer deletar e apertar o botão de delete. Automaticamente, quando você deleta uma camada, os objetos que estavam nela continuam existindo, mas eles ficam sem nenhuma camada. E você também tem uma outra opção, que é, ao invés de trabalhar aqui embaixo, né, no painel de Layer, você pode clicar em cima dessa cor, que corresponde a uma camada. Quando você clica em cima dela, você tem a opção de Remove from Layer. Caso você não queira deletar a sua camada, mas você queira simplesmente tirar o cubo, falar, não, eu não quero mais que o cubo seja, sei lá, que o cubo, né, esteja dentro daquela camada. Então você tem essa opção de Remove from Layer quando você clica aqui. Outra maneira também de você... Deixa eu só criar mais outras camadas. Ó. Cria aqui um monte de camadinha, tá? Clicando 2 vezes. Quando você clica 2 vezes aqui, ele gera uma camada automaticamente. Vamos dizer que eu queira pegar o cubo e jogar para essa camada aqui deste azul bem clarinho. Então eu vou clicar aqui em cima, ó, desse quadradinho do lado do cubo e eu tenho a opção de Add to Layer. E eu posso dizer para ele qual camada eu quero que ele pertença. Vamos dizer que seja essa aqui. Pronto, ele já está automaticamente nessa camada, beleza? Então aqui é uma parada muito visual. Você tem que ver das camadas que você tem, quais são as cores. As cores são muito importantes. E aí a mesma cor que tiver aqui e tiver no seu objeto, quer dizer que esse objeto corresponde àquela camada.